Steven Universo é um show bem controverso, não no sentido de que tem muitas polêmicas envolvendo o desenho, mas, no geral, a opinião das pessoas em relação ao desenho é bem divergente. Alguns consideram o melhor show já produzido na história dos cartoons, enquanto uma grande parte da internet achou mais irritante da história. E é por isso que eu, como um fã de Steven Universo, vim aqui hoje para pegar os principais pontos de quem critica o desenho e refutá-los. Começando pelo mais óbvio de todos, Steven é muito chorão. Era óbvio que esse argumento iria aparecer por aqui, mas eu vou explicar toda a burrice envolvendo ele. Basicamente, Steven Universo é um show diferente dos demais. Ele é um show que foca mais no relacionamento entre os personagens do que ter briga em ação a todo instante. Inclusive, esse é um ponto que vamos cobrir mais pra frente. Enfim, quando você vai assistir Steven Universo, você não deveria estar lá pra esperar brigas gigantescas entre os personagens, ou sei lá, 22 minutos de ação. Você tá lá pra ver o desenvolvimento dos personagens, como eles viram pessoas melhores e talvez um pouco de magia de bônus. O Steven chorar mais vezes que o comum para um show de televisão foi uma escolha feita pelos escritores e pela crew do desenho para fazer o personagem uma pessoa mais identificável para crianças e ser uma pessoa mais realista em um geral. Afinal, as pessoas que falam isso esquecem como criança chora. Mas como isso não é comumente mostrado nos desenhos, que normalmente querem destacar os melhores momentos dos personagens, esse assunto é só esquecido quando um desenho tenta levar esse ponto mais a sério. Outro ponto a se destacar é que chorar não é algo ruim. Você não precisa ficar escondendo seus sentimentos. Tanto que isso é um dos principais pontos que Steven Universo quer te ensinar. Todas as vezes que o Steven chora, teve algum motivo para isso. Os escritores da série usam do choro para mostrar como o Steven tem apego emocional por alguma coisa. Você resumir que o desenho é ruim porque o Steven chora mais que o normal é ignorar toda a mensagem que o desenho quer te passar. Falar que o desenho é ruim por passar uma mensagem. E por incrível que pareça, não tem problema não querer assistir o desenho por isso. Nesse caso, o desenho só não foi feito para você. Se você quer ver 22 minutos dos personagens se batendo, vá em frente, não tem nenhum problema com isso. Se é isso que vai te deixar feliz, é até melhor. Mas vir reclamar de outro desenho que quer fazer algo diferente é complicado, sabe? É a mesma coisa que eu chegar em, sei lá, apenas um show e falar que o desenho é ruim por ser aleatório demais e que as histórias não fazem nenhum sentido. Eu menti em algum ponto? Não, mas pelo fato de exagero intencional que temos em apenas um show ser mais comumente usado que o choro em Steven Universo, ninguém reclama disso em apenas um show. Só pra exemplificar meu ponto, eu amo apenas um show, mas isso foi só pra mostrar como não faz o menor sentido esse argumento. Você pode não gostar do desenho por não querer saber da lição que ele quer passar, mas isso acontece porque o desenho só não é feito pra você. Não vai atrapalhar a felicidade de outras pessoas por causa disso. O desenho perdoa e redime todo mundo. Ok, eu tô cansado de ver tantas pessoas falando pelo mesmo ponto. Eu vou pegar uma lista de cada personagem que foi redimido / perdoado no desenho, para mostrar como cada personagem que foi perdoado faz sentido no contexto do desenho. Pela ordem cronológica, Lápis foi a primeira vilã a entrar do lado do Steven. E essa até que é bem fácil, a Lápis não era malvada. Ela só foi muito machucada por Jans no passado e por isso generalizou que todas eram do mal. Quando ela vê no Steven que Jans podem ser do bem, ela entra do lado do Steven. Inclusive meio off-topic aqui, mas eu gosto como esse desenvolvimento da Lápis é propositalmente demorado. Na temporada que eles vão ao celeiro, a Lápis demora muito pra superar a Peridot, mostrando que essas coisas não mudam da noite pro dia. Isso é uma especialidade incrível em Steven Universo, sabe? Enfim, a próxima pessoa que é perdoada é Peridot, que literalmente teve um arco inteiro de redenção na temporada. Ela finge ter entrado do lado do Steven em primeiro lugar, para atrair as Crystal Gems no futuro. O arco de redenção dela se conclui quando ela vê que a Diamante Amarelo na verdade era malvada, xingando a Amarelo na cara dela e provando sua lealdade à Terra. Fora que depois ela ajuda a acalmar a Drusa, provando que ela tinha entrado do lado das Crystal Gems. A partir daqui começamos a ter um pouco mais de controvérsia, mas eu acho que ainda vai ser fácil de entender o meu ponto. Eu admito que o arco de redenção da Bismuto foi muito rushado pelo show, afinal o desenho foi cancelado, mas confia em mim que no final da explicação vai fazer sentido. No episódio de estreia da Bismuto, vemos que ela queria estilhaçar a Diamante Rosa. A Rose, com medo, colocou ela em uma bolha. Na época, pensamos que a Rose e a Rosa eram pessoas diferentes. Personagens dentro da série pensavam isso também. A Bismuto fica irritada que a Rosa estilhaçou mesmo assim. Em um ataque de raiva, ela tenta estilhaçar o Steven por causa disso. O Steven coloca ela em uma bolha e explica para as Gens o que rolou. Depois de um tempo, ao saber que a Rose e a Rosa eram a mesma pessoa, o Steven vai atrás dela para explicar o mal-entendido. Depois de uma conversa com a Bismuto, tudo é resolvido. E antes que alguém venha falar que não faz nenhum sentido a Bismuto ter entrado pro lado do Steven tão rápido, ela literalmente lutava pelas Crystal Gems. O que tinha rolado
tudo antes foi apenas um ataque de raiva da Bismuth por a Rosa ter a embolhado sem motivo. Quando Steven tem uma conversa sincera com a Bismuth, ela entende tudo e ela entra do lado dele de novo. Mas agora vamos entrar para a redenção que é mais controversa do desenho sobre as diamantes. Bem, eu tenho que deixar claro uma coisa pra aqui. Em que parte do desenho disse que o Steven perdoou as diamantes? Na verdade, isso é até um ponto que volta depois na série. O Steven nunca perdoou as diamantes. A questão é que o Steven precisava da ajuda das diamantes. Por isso, muitas pessoas distorcem isso e falam que ele as perdoou, quando na verdade ele nunca tinha superado isso. Enfim, acontece que no episódio Change Your Mind, o Steven precisa da ajuda das diamantes para regenerar as gemas corrompidas. Caso contrário, não tinha outra forma de consertar elas. Por causa disso, o Steven vai atrás de tentar trazer elas pro lado dele. E mesmo com ele não conseguindo parar de pensar com tudo que as diamantes fizeram para as gemas corrompidas, ele precisava da ajuda delas. Vale ressaltar que em Future as diamantes fazem o seu máximo para se redimirem. Enfim, consegue entender a diferença? O Steven não as perdoa. Ele só vai atrás delas porque precisava da ajuda delas. Outro ponto a se ressaltar é que o próprio desenho apresenta pessoas que não são redimidas como a Ruby ou a Aquamarine. Mas como essas pessoas não são válidas para esse argumento, aí não importa, né? Tudo é resolvido na conversa. Isso está linkado com o primeiro ponto que eu comentei, mas vamos lá. O Steven Universo não é um desenho sobre brigas ou sobre ação. Steven Universo é um desenho sobre relacionamentos e emoções, com plots secundários sobre magias para que o show seja mais interessante. Se você quer assistir um desenho totalmente sobre ação para um público mais infantil, Jovem Titãs Clássico tá aí e faz muito bem esse papel. Se tu quer ver uma série de ação para um público mais adulto, Invencível soube fazer isso muito bem. Agora, se é ação que você procura, não vá atrás disso em Steven Universo. A magia que tem no desenho é um jeito de mostrar o amadurecimento de cada personagem de uma forma mais clara. Só você comparar o Steven das primeiras temporadas com o do final. No início ele é todo idiota e positivo, mas conforme ele vai ganhando seus poderes e crescendo, ele entende mais sobre o passado das gems e percebe o quanto guerras machucaram muita gente no passado, tentando fazer o seu máximo para reparar os danos causados. Consequentemente, ele cresce como pessoa. Vocês percebem como magia é só um jeito de mostrar a evolução do Steven? Quando ele conversa com a Peridot ao invés de atacá-la, o Steven descobre como a Drusa era perigosa e é recompensado por isso, evitando o fim do mundo. Quando o Steven conversa com a Lápis, era porque a Lápis não era malvada. Ela só queria voltar para o planeta natal. As outras gems que tem tudo resolvido na conversa são as diamantes, sendo que houve uma batalha gigantesca para elas irem ao lado do Steven. Ignorar tudo que aconteceu em Change Your Mind é só querer odiar o desenho por nada, sabe? Sabe qual é o engraçado de tudo isso? É que esses são todos os casos que as coisas são resolvidas apenas na conversa em Steven Universe. Quer dizer, tem a Bismuth, mas eu já expliquei que ela tecnicamente queria ajudar as Crystal Gems, não tenho por que considerar ela aqui. Então o argumento de que tudo foi resolvido na conversa não se aplica a Jasper, Olho, Aquamarine, Agatha Azul e, claro, todas as dezenas de gems corrompidas que eles lutam durante a série. Então vai por mim, nem tudo é resolvido na conversa durante esse desenho. O próprio show apresenta casos em que as pessoas não querem mudar, como a Jasper e a Aquamarine / Olho. O que acontece é que o show quer ser diferente. Realmente, ele apresenta um número maior de antagonistas que não são necessariamente derrotados. E por esse simples fato, as pessoas generalizam e criticam o show, fazendo-nos esquecer dos antagonistas que são realmente derrotados. Como eu disse algumas vezes nesse vídeo, Steven Universe é um show diferente, que quer mostrar para o espectador uma mensagem diferente de outros desenhos, mostrando algumas lições que não eram comumente faladas. Acredito eu que por ser algo novo e diferente, foi tratado como ruim por muitas pessoas mente fechadas, e acaba que é até entendível porque elas fazem isso. Esse não é o público que o desenho quer atingir. Por isso eu volto a repetir, se você não gostou do desenho por um desses pontos que comentei, provavelmente você é mais mente fechada e o desenho não foi feito para você. Cada um é livre para gostar ou não gostar de qualquer obra por aí, por mais aclamada que ela seja. Inclusive, quando eu fiz uma pesquisa para esse vídeo, eu realmente achei pontos de pessoas que gostaram do show, mas tinham críticas a ele, como o foco do desenho focar em personagens irritantes às vezes, como é o caso do Ronaldo. Isso eu nem tenho defesa pro show, o Ronaldo é só um personagem chato mesmo. O motivo de eu fazer esse vídeo é que muitas das pessoas que criticam o desenho usam desses 3 argumentos que eu citei acima, e é muito chato ouvir isso. Parece que de um tempo pra cá virou moda falar mal de uma obra depois que ela acaba. E na minha opinião, Steven Universe é um dos desenhos que mais sofreu com isso. Hey, obrigado por me ouvir até aqui. Eu sempre senti que Steven Universe era injustiçado pela internet, então eu decidi fazer esse vídeo. Aliás, eu vi mais alguns argumentos ridículos enquanto eu pesquisava pra esse vídeo, mas decidi me manter apenas nos 3 principais. Se vocês querem um vídeo sobre mais motivos idiotas das pessoas que não gostarem de Steven Universe, comentem abaixo pra eu saber. Dá o like, se inscreve no canal, me segue no Twitter e eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!